A palavra cooperação, né, é muito interessante. A gente acha que nós somos seres individualistas, né, e que a gente não se importa com o outro e tendemos a ser até bem descuidados assim com o nosso meio ambiente. Mas, cara, isso daí nem sempre foi assim, né? Eu acho bem interessante isso daí. Eu tenho lido agora o livro Homo Deus, né? Tô lendo ele ainda, do Yuval Harari. É muito interessante esse livro. A capacidade que o homem tem de colaborar um com relação ao outro é incrível. Nós colaboramos até com quem nós não conhecemos, né? E olha aqui, eu estava pensando nesse caso hipotético aqui. Não só colaboramos como confiamos, né? A gente se monta num ônibus, né, com 60 pessoas e um chofer, né, uma pessoa que está dirigindo o ônibus. Nossa confiança para um estranho, como uma pessoa que está dirigindo o ônibus, é incrível. Você está dando sua vida assim para uma pessoa que você não conhece. Você não sabe se essa pessoa pode bater o ônibus. Você não sabe se essa pessoa, naquele dia, ele estava no mau humor, ou, sei lá, bebeu alguma coisa, ou não está legal. E mesmo assim, nós estamos em cima, né? Nós estamos montados naquele automóvel com mais 60 pessoas que você também não conhece, né? Uma pessoa que está do lado, totalmente desconhecida a você. Você é capaz de gerar um grau de confiança, cara, incrível, né? Porque, assim, se a gente pensar bem, a humanidade, ela tá para ser tantas pessoas e acontecer tantas mazelas, nós se comporta muito bem, um ao lado do outro. Eu acho que a capacidade da gente confiar cegamente em outros seres humanos é a que nos fez chegar ao que nós somos, né? Em outros mamíferos, como cachorros, macacos, gatos, etc., né, felinos, etc., para gerar um vínculo de confiança, você tem que conhecer esse outro indivíduo. Ele tem que cheirar você, ele tem que medir você, ele tem que testar você, você tem que gerar um vínculo, né, o qual esse outro ser confia, né, na sua pessoa através da interação. Nós, como mamíferos, nós não precisamos disso necessariamente. Olha nós votando por presidentes, deputados, acreditando em organizações internacionais, etc, né? Imagina, cara, a quantidade de coisas que a gente nem sabe, não fazemos ideia o que aquele político faz, como é que aquele político se alimenta. Nós não sabemos se ele fala palavrão, nós não sabemos se ele trata bem as crianças, nós não sabemos se ele trata bem a mãe dele. A gente não sabe nada das pessoas, né? Mas a gente confia na outra pessoa de forma cega, né? Sem ele precisar ter passado na nossa frente. Então, esse daí é uma chave de sucesso, né, que a gente tem tido como humanidade. E eu acho isso daí bem interessante, né? Nós somos seres, né, que somos capazes de acreditar em coisas, objetos, né, intersubjetivos. O que é isso? Né? Nós temos a subjetividade e nós temos a objetividade, né, que a subjetividade seria mais ou menos o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Eu estou com fome e é uma coisa bem minha, né? Mesmo sendo objetiva, somente eu posso sentir isso daí. As coisas mais objetivas, como leis naturais, como a gravidade, né, a capilaridade, etc., são coisas muito objetivas. A gente não tem... Você pode ter sua opinião, mas ela está aí, ela existe. E os objetos intersubjetivos são coisas imaginárias, né, colocadas por nós. Elas não aparecem na natureza. Elas não estão destinadas a nada em específico, né? Aí entra o dinheiro, entra a política, entra as leis, né? Entra algumas religiões ou as religiões, né? São temas que são humanos, tá? Os humanos somos que inventamos isso daí. E o mais interessante, cara, é que elas podem parar
em qualquer momento. Isso daqui é muito interessante. Há 3.000 anos atrás era adorado vários outros deuses, né, que não está mais hoje, né, digamos assim, não estão no corriqueiro do dia de hoje, né. De um dia para o outro, um ditador pode cair, né, onde um lugar onde 45 milhões de pessoas acreditavam naquele ser e entregavam toda a força para uma pessoa só, essa pessoa de um dia para o outro pode cair, cara, também, tá? Ela pode cair porque não é permanente, tá? Nós também acreditamos na bolsa de valores, nós acreditamos no dinheiro, cara. Isso daqui é uma coisa bem louca, porque pensa bem, quantas moedas, cara, o Brasil já não trocou, cara? Cruzado, cruzeiro, cruzido, cruzudo, real, etc. E o mais louco é que de um dia para o outro, uma pessoa assina um papel e você fala, bom, já não existe mais o real, tudo bem, agora quem que existe? Então esses valores intrasubjetivos são muito, muito potentes, porque são eles que fazem para nós acreditar em quase tudo que está aí, entendeu? A gente termina sendo uma ovelha a mais, né, num caminho que a gente nem sabe para onde está indo. Vocês não acham isso daí perigoso? Vocês não acham vocês acreditarem cegamente numa coisa que você não sabe o que é? A que cheira, de que tamanho ele é? Você não sabe disso? Né? Eu acho muito perigoso, cara. A gente não tem uma capacidade de raciocínio, de ver, né, essa situação, né? Então, esses objetos subjetivos são os que manejam o planeta todo, né? E nisso daí entra religião, cultura, economia, etc. Mas esse manejo não é próprio. E olha que dado interessante. Eu tem uma pesquisa aqui, né, que mostra que os seres humanos não têm a capacidade de se relacionar com outros seres humanos não mais do que 150 indivíduos, tanto quanto para a guerra quanto para o amor. Ou seja, a sua capacidade de interagir pessoalmente, tá? Eu estou falando pessoalmente, é de aproximadamente 150 indivíduos com os quais você consegue se relacionar de uma forma empática, né? Empática ou não, tá? Isso daí eu estou falando tanto para a guerra quanto para o amor. Ou seja, você não consegue amar mais do que 150 pessoas ou odiar a mesma quantidade por vez. Isso são estudos, tá? É uma coisa que ainda não foi determinada. Por isso essa questão das redes sociais afeta muito o cérebro das pessoas também. Você imagina 1 milhão de likes ou 1 milhão de dislikes, né? Esse daí nós não estamos preparados. Cerebralmente nós não estamos preparados para se relacionar com tantas pessoas ao mesmo tempo. Isso daqui é bem louco, né? Eu acho esse daí muito importante, porque a maioria dos valores do século XXI que a gente tem são valores muito intersubjetivos, né? A gente está querendo fazer projetos de permacultura, de meio ambiente, bioconstrução, mas nós temos que perguntar o porquê nós estamos querendo fazer isso, tá? Por que nós estamos querendo mudar? O que está chamando nós, né, para fazer uma mudança, um câmbio, uma regeneração? Que valores estão fazendo a gente desistir desses valores antigos, né? É uma pergunta que eu me faço, né? Eu deixo isso daqui para vocês. Eu me interesso bastante no que vocês tenham para opinar, né? A humanidade, assim, como um núcleo como tal, né? A gente não sabe se organizar muito bem em grandes massas. E esse daqui é um experimento feito desde há 10.000 anos atrás. É muito interessante isso, né? Quando você encontra espécies, né, de humanos, né, pessoas, né, espécies não, conjuntos, né, humanos, né, etnias, grupos, etc. Você vê que a agrupação humana, cara, não passa mais do que 60, 150, 200, 400 pessoas por aldeia, né? As aldeias
os conjuntos humanos são muito restritos, eles não conseguem conceber espaços de mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Isso daí quem que fez foram os impérios, né? Então isso daqui é muito interessante, porque a gente já tem um dado, né? A gente já sabe que as pessoas se relacionam, uma quantidade aproximada de pessoas que você pode se relacionar tanto como para o amor como para a guerra, não passa mais do que 150 indivíduos. E a gente consegue ver que isso daí na prática acontece em que tipo de comunidades humanas, né? Comunidades indígenas, né? Comunidades camponesas, né? Comunidades que dependem bastante dos recursos, né? Então tem alguma coisa que essas cidades e essas aglomerações não concebem. A humanidade, ela não consegue se organizar a partir de núcleos de 1 milhão de pessoas, é muito difícil. Então o que ela faz? O que ela tem feito? Uma vez que essas aglomerações acontecem e começam a acontecer, elas criam pequenos grupos e elites, né, que são os que comandam esse total. Eu acho isso daqui muito interessante, porque por que nós às vezes se sente assim, ou dominado, ou num sistema que a gente não pertence, ou quem que são esses caras da elite que estão fazendo e tomando decisões por mim? Por que eu não tô tomando as decisões por mim mesmo, sabe? Por que eu preciso de um terceiro para ficar olhando para mim, plantando para mim, né? Cobrando imposto. Então isso daqui é muito interessante, porque, cara, todos os reinos, né, todos os impérios, uma vez que eles se definiram, eles criaram suas cúpulas, né, suas elites, e essas elites fizeram regras para a maioria, os que não fazem parte dessa pequena elite, fazerem um sistema muito mais fechados e produtivos para eles mesmos. E é muito louco, porque, olha, quando caiu o Nicolau Ceausescu lá em Romênia, né, na década de 70, eu acho que era 70, o que aconteceu? Todos os valores públicos, né, todos os bens públicos passaram a propriedades privadas dos que eram também coadjuvantes e governadores, etc., daquele governador. Então, cara, assim, a gente tem repetido essa fórmula de império, sabe? Tipo, bom, a gente está comandando muitos, né? E a gente quer ficar no poder, portanto nós vamos ficar daqui com o que der. Só um momento aqui. Boa tarde, irmão. O sistema faz de tudo para ficarmos iludidos nessa escravidão. Então, não é lucrativo para eles divulgar técnicas como as suas. Tá, é bem legal isso daqui que você está falando, porque é o seguinte, Wagner, né? Eu acho que a questão da liberdade é muito mais complexa, sabe? A liberdade só pode existir se ela é em coletivo. Uma liberdade individual é uma liberdade incompleta, eu acho, né? Por que eu acho isso daí? O que eu estava enlaçando seu comentário com relação a grandes ocupações humanas. Cara, as elites sempre existiram, né? Eu acho, né? É uma forma natural, né? Nós como mamíferos, nós não conseguimos nos organizar em 1 milhão, entendeu? E esse daqui a gente pode ver facilmente quando você está num show de rock. Olha, eu me fiz essa análise há uns anos atrás, quando eu estava vendo na TV o show dos Rolling Stones, né, no Rio de Janeiro. Aí eu vi, cara, que eles estavam 1 milhão de pessoas, né, 4, 5 pessoas estavam cantando para 1 milhão de pessoas, cara. E caiu uma ficha assim muito grande. Eu falei, caramba, você imagina 1 milhão de pessoas cantarem para 4 ou 5, né? De que tamanho precisaria ser o palco? Ou a gente dividiria em vários palcos?
como é que nós faremos para cantar a mesma música? Como é que nós faremos para se comunicar e não atrapalhar um com o outro? Então eu não sei, cara, se a gente entende bem esse tipo de organização, sabe? Da gente conseguir organizar e distribuir para todo mundo. E com relação à liberdade ser também um fator coletivo, né? Ou seja, para mais pessoas, né? O que eu acho? É a colaboração, cara, e a distribuição, né, que é a cooperação em si, ele é um fator de sobrevivência, ele é um fator de sobrevivência real, tá? Porque é o seguinte, na antiguidade, assim, há muitos anos atrás, quando nós ainda éramos caçadores-coletores, animais dependentes da terra, a colaboração era muito necessária para isso daí acontecer. Se você caçava e trazia alguns alimentos para sua casa, para o seu lar, para o seu espaço, a coisa mais lógica é que era você compartilhar com as pessoas que estavam ao seu redor, certo? Então você imagina que nós crescemos, não só nós, né? A maioria dos mamíferos procuram isso, né? Porque não é uma coisa humana só, é uma coisa de mamíferos também. Nós crescemos de alguma forma sabendo que a igualdade, a reciprocidade, o dar é uma coisa necessária, é muito necessário, né? Para os sistemas humanos de caçadores-coletores era muito importante, assim, o dar, né? O dar em partes iguais. Esse daqui é muito interessante. Partes iguais. Você caça, você teve todo o trabalho de caçar, certo? Você teve todo o trabalho de afiar a ferramenta, etc, etc. Mas isso daí não faz você dono da caça. Isso aqui é muito interessante. Você é um partilhador de recursos, tá? E por que eu falo isso daqui? Quando a desigualdade extrema acontece, né? Quando a desigualdade máxima acontece entre humanos, né? Que é o nosso caso, né? Nós tendemos a reagir de forma violenta, né? De uma forma tal que você queira fazer justiça com suas mãos. E isso daqui são testes feitos com macaco, com ratos, né, e com outros mamíferos, né, que tem mostrado para nós que nós, como seres, como mamíferos que somos, nós precisamos compartilhar. Nós precisamos mesmo compartilhar para a gente receber. E isso daqui é uma coisa bem interessante que os políticos e a maioria do sistema educativo não faz. Eles fazem com que nós compitamos entre nós, com que nós não colaboremos nem tenhamos redes funcionais, reais, de colaboração, de compartilhar. E esse daqui vai ser a única forma da gente, eu acredito, da gente reverter qualquer situação que exista no mundo, tá? O problema das violências na nossa sociedade, né? Quem que se sente marginado? Quem que se sente para fora? Quem que é o excluído? Quem que é o agredido, né? Quem que é o violentado, né? Quem é o mal educado? Todas essas questões sociais têm tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje em dia. Por isso que eu acredito que nós temos que modificar totalmente esse sistema competitivo que a gente tem por um sistema cooperativo, tá bom? E esse daí é um fato, né? Nos experimentos dos ratos, cara, que se fazem, esse daqui é muito louco. Tem ratos que eles são testados em gaiolas, né? E os ratos, há testes, né, onde eles eram colocados um ao lado de outro, dois ratos juntos, um preso e o outro não, né? E o que acontece? A esse daqui eles colocavam alimentos, né? E esse daqui, alimentos, e ele estava livre, esse daqui estava preso. A angústia que sentia esse animal com relação a esse daqui, ele podendo viver livre, né? Ele podendo viver livre, digamos assim, na gaiola, né? Na liberdade de uma gaiola, e comendo alimentos,
ele prefere libertar o amigo para ele, não necessariamente por um ato de compaixão, mas sim para ele parar de sofrer vendo o outro sofrer, né? E faz com que ele comece a compartilhar os alimentos. E esse daqui, cara, é um texto, um tipo de teste que se faz em quase todos os mamíferos, né, de laboratórios, lamentavelmente, e quase sempre bate na mesma situação. Nós temos neuronas receptivas que a gente espelha, consegue ver, sentir a dor da outra pessoa, mesmo que não seja com nós, sabe? Nós conseguimos ver uma pessoa com fome, com sede, com frio, e nós conseguimos sentir isso. E isso daí é um espelho, é uma neurona espelho. Ela consegue pegar essa informação e traduzir para você. Então, nós temos, cara, essa capacidade. Nós temos a capacidade de compartilhar, de sentir o que o outro sente também. Então, é a partir desses testes assim que o que me demonstra que a verdadeira noção desse novo projeto, desse novo século, né, desse novo ano que está vindo, é que a cooperação tem que ser a palavra máxima. E todos nós temos que mudar, né? Não é um ato fácil, né? Não é uma coisa fácil de fazer, mas eu acredito que nós conseguimos, sim, sabe? Nós temos essa capacidade, nós temos as ferramentas, nós temos internet, nós temos recursos financeiros, etc. Né? Temos tudo para fazer isso daqui dar certo, né? Tem um senhor chamado Aristides Souza Mendes, né? Esse daqui é para me despedir aqui, só para vocês terem essa história aqui que eu achei muito bonita. Na época que os nazis estavam matando geral, né? Os judeus, né? O povo judeu. Em Portugal aconteceu uma coisa muito interessante. Um cônsul, né, de Portugal, se não me engano, que ele estava na França, chamava Aristides Souza Mendes. Ele carimbou, encontra a vontade do próprio governo português. Ele carimbou, né? Ele foi chamado de o anjo da borracha, porque ele carimbou 30 mil passaportes de judeus, dando anistia para Portugal, para eles entrarem com o carimbo que ele fez em contra o próprio governo português. Isso daqui é muito interessante, porque a história que conta é que ele não parou por 24 horas de trabalhar. Ele queria salvar a maior quantidade de pessoas possíveis daquela loucura do Holocausto. E ele foi em contra os princípios, os valores, né, desses valores intersubjetivos que a gente falou mais cedo. E ele foi em contra esses valores para o benefício de 30 mil pessoas que foram salvas, porque ele atendeu ao chamado muito mais inteligente, muito mais empático, muito mais interessante, né, que foi o chamado do seu coração, dele não fazer mal, né, e tentar fazer o bem. Então, eu acredito que a humanidade tem a capacidade de fazer o bem, sim. Os seres humanos, por natureza, nós somos seres cooperativos, nós somos seres amorosos, somos seres inteligentes e somos seres altamente criativos. Temos a capacidade de resolver tudo, sabe? Nós temos a capacidade de resolver tudo. Nós viemos desde a era do gelo até hoje em dia, cara. Nós aprendimos a tirar cobre de pedra, sabe? Nós aprendimos a fazer a vida através de pontas de pedra e de pau, cara. Nós conseguimos trazer o milho à vida, né? O feijão. Nós domesticamos também a abóbora, nós entendemos a natureza, entendemos a biologia, fizemos histórias lindas delas também, né? Inventamos coisas, mitos, deuses, deusas, para coisas que também são necessárias para nós, porque somos homens míticos também, precisamos das histórias, precisamos da arte,
precisamos de viajar, precisamos de ter criatividade. Então, para mim, hoje em dia, todo o trabalho que eu estou focando com a permacultura, né, que para mim é uma ciência, uma arte libertadora, muito libertadora, porque eu consigo hoje em dia fazer praticamente qualquer coisa, qualquer atividade básica para sobrevivência humana, eu consigo fazer de uma forma ainda que ela seja regeneradora e que possa ser ainda sustentável, tá? Porque ela, além de regenerar, ela é produtiva, tá? Ela é sustentada e sustentável. Então, a permacultura hoje em dia entra como uma ferramenta para mim de passar para outros essa capacidade também de cada um ter o poder de fazer as coisas com suas próprias mãos, tá bom? Então, a igualdade, né, é um valor que para muitos mamíferos ela é atemporal e universal, tá bom? Mesmo que esses 5 dedos são todos diferentes, né? Não tem nenhum igual ao outro, mas todos formam parte de uma mão, tá? Então não sei se igualdade seria a palavra. Eu acredito que equidade é uma coisa muito interessante, né? Então eu deixo aqui essa mensagem, né, para a gente reavaliar sobre os conceitos que a gente tem sobre competição, né, sobre ganância, né, desmedida, e sobre quem somos, né, da onde que nós viemos, qual que foi o berço da humanidade, como é que nós chegamos a se comunicar hoje em dia, assim, por internet, né? Como é que nós conseguimos trocar essa ideia? Eu posso mandar uma mensagem aqui, Monteiro Lobato, e alguma pessoa aqui, por exemplo, Quilombola Rosal aqui, o Jorge, tá me escutando, cara, eu nem conheço ele. Então, o ser humano tem uma capacidade incrível de se comunicar e acreditar, inclusive em pessoas que não conhecem, né? Então, esse daqui é uma ferramenta que os poderosos têm, que as pessoas que têm poderoso porque tem poder, né? Tem muito poder sobre uma grande massa. Mas isso daí acontece porque as massas não sabem se organizar. A gente não sabe se organizar, né? E eu acho que está na hora da gente mudar isso daí. Está na hora da gente mudar todo esse contexto de organização. E com isso daqui eu não me refiro a uma revolução ou um tipo de organização que possa trazer não coisas benéficas para a sociedade, e sim todo o contrário, né? De como a gente melhorar muito mais o sistema onde a gente mora, como é que nós melhora nossa democracia, nossa educação, nossa saúde, nossos direitos, nossa forma de alimentar, nossa forma de fazer música, nossa forma inclusive de fazer amor, de pensar diferente, né? De fazer literatura, de fazer tudo. E eu acredito que todos nós temos a capacidade de se comunicar e fazer o que melhor pensar no seu núcleo familiar. Tá bom? Então vou deixar em aberto aqui para quem quiser fazer algumas perguntas, né? Eu vou ler aqui o que saludo colombiano. Saludo Felipe Permacultura Colombia. Saludos hermano, amada Colombia. Yo conozco Colombia. La quiero mucho. Tá, é isso, irmão. Palavras abençoadas. Deus te abençoe sempre. Deus abençoe nós, irmão. Wagner Silva. É isso aí. Nós somos mais. Bacana essas lives. Qual a frequência, dia, hora para nos programarmos? Não entendi bem a pergunta, irmão Arthur. O que você acha dessa nova geração? A Júcio. Cara, o que eu acho? Eu acho essa geração incrível. Esse daqui é até engraçado, sabe? Porque a China,
no ano passado nasceram 18 milhões de crianças. Isso tem uma taxa de natalidade baixíssima. Os seres humanos, né, estão querendo viajar para Marte, né, para, não sei, repovoar Marte. Eu não sei que necessidade nós temos de ir para Marte hoje em dia. Então, eu acho que essa geração que está vindo agora, ela é a primeira geração também. Bom, não é a primeira, né? A partir, sei lá, de 2010, 2008. É uma geração basicamente cyborg, né? É uma geração que tem o internet, tem o celular bem incorporado, muito mais do que eu, por exemplo, que nasci em 81. Eu não tive um contato com essa tecnologia tão forte quanto tem hoje em dia minha filha. Mas, por exemplo, minha filha que tem 4 anos, ela consegue ver coisas que eu de fato não vejo. Eu estou tendo um pouco de receio e medo, né, porque existem algumas estatísticas falando que essa geração que está vindo aí é uma geração com menos capacidade intelectual do que a anterior, e isso daí é muito perigoso. Uma geração, digamos assim, não avançar com relação à que está atrás. O que eu acredito é que nós estamos perdendo muitas coisas básicas, sabe, com relação ao humano, ao ser humano. O uso das mãos, né? O uso do sentimento do coração como ferramenta real. Se esconder baixo altos, digamos assim, dosagem de dopamina, né, da internet. E são coisas que essa geração vai ter que aprender a lidar, cara. Eu acho que eles vão regenerar esses tecidos que foram maltratados por outras gerações. Lamentavelmente vai tocar para eles. E numa época onde eles vão ter que talvez incorporar chips na cabeça, na mão, na perna, no coração, para ter um trabalho. Não tá fácil. Essa nova geração que tá vindo, ela vai vir para trabalhar muitas mazelas, cara. E eu acho que é a nossa obrigação a gente desvendar e deixar uma geração muito mais humanizada, humana, né? Do que está acontecendo agora, né? Imagina quais vão ser os desafios do século XXI daqui a 30, 40 anos para uma pessoa nascida em 2019, 2018 com relação aos trabalhos, cara. Imagina uma pessoa que não quer implantar um chip na cabeça. Imagina uma pessoa que não quer fazer tudo que está nessa nova ordem mundial das coisas. Imagina uma pessoa que quer aprender um idioma por conta própria. Vamos supor esse caso aqui, tá? Eu quero aprender japonês. E quanto tempo, cara, você acha que eu posso aprender japonês, mesmo sendo uma pessoa muito inteligente? Assim, eu acho que 1 ano, 2, 10, sei lá, né? Ele vai levar tempo, eu não vou aprender um dia. E você imagina, cara, que a gente tenha essa capacidade em menos de 24 horas, assim, você aprender um idioma. Assim você não vai ter opção, você vai ter que se incorporar e ser um cyborg. Não tem opção, não vai ter, cara. Quem vai querer trabalhar vai ter que ter informação, vai ter que ter, né? E se essa inteligência artificial não estiver tão avançada, tipo, como para ele fazer meu trabalho, eu vou ter que, de certa forma, eu ser meio robô também. Então, qual que é o desafio dessa nova geração? Questionar muito, assim, tudo que está acontecendo e de nós entregarmos uma opção real, assim, para a gente ainda manter certa parte da humanidade humana, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim o que eu penso, o que são os desafios dessa nova geração. Então, Mônica, Meireles, onde vocês se localizam? Vocês pegam empreitada em Paraty, Rio de Janeiro? Então, Mônica, nós estamos trabalhando em São José dos Campos, Monteiro Lobato. No momento, assim, nós estamos com muito trabalho. Assim, ainda bem, né, que nós estamos assim, passando por um momento assim, de alta demanda. Sei lá, a gente aumentou talvez 2000% assim, a nossa demanda de trabalho. Nós não estamos dando conta de pegar mais empreitadas. O que nós estamos fazendo é dando consultorias, assessorias e cursos nos espaços. Então, por exemplo, daqui a alguns dias é bem provável a gente ir
para Uberlândia, né, dar um curso, uma capacitação de 10 dias para uma família que quer construir, tá bom? Então, é isso. Assim, se você quiser uma consultoria, se você quiser empreitar seu projeto, nós estamos aí, tá bom? Indica algum consultor no Rio de Janeiro? No momento eu não teria nenhum, Arthur, que eu possa te recomendar. Eu não vou colocar chip. Respeito a sua opinião. Não, eu não tô falando que eu vou colocar chip, né? Nesse caso, o Jussi, eu não estou falando de colocar chip, eu estou falando dos desafios, né, que vão ter os seres humanos daqui a 30, 40 anos, 10, né, talvez 15 anos. Esse negócio de chip e não chip é complicado. De certa forma, nós já temos o chip, né? Ele está fora do nosso corpo, né? O chip é o celular, né, de fato. O chip já existe. Então, assim, existe o chip fora do nosso corpo, a gente usa muito ele, né? A gente carrega ele de informações, de vídeo, de fotos, de documentos, de tal. Só que a gente não tem incorporado ele no nosso sistema nervoso, né? É uma coisa que eu não quero também, sabe? Eu só estou pensando sobre o futuro, sabe? E o futuro vai obrigar muitas pessoas a usarem um chip, sim. Porque imagina, você vai querer arrumar um trabalho e você não tem a capacidade de aprender um idioma em 24 horas ou de baixar um aplicativo diretamente para o seu cérebro, entendeu? E começar a operar uma máquina, por exemplo. É meio louco, cara, mas é isso aí. Inteligência artificial vai para aí. A Mônica. Graças a Deus, mas não é para agora. E ainda vou comprar o terreno. Bom, Mônica, é isso aí. Pode me contatar, quem sabe a gente pode ajudar aí. Tá bom? Então é isso, galera. Assim, eu me interesso muito, assim, porque permacultura e bioconstrução e tudo mais são técnicas, tá? E as técnicas não são um fim da história, pra mim. Pra mim, o fim não é aprender bioconstrução ou aprender a plantar só. Nós temos que questionar também como é que esse sistema está andando e por que ele está assim. Então, bora questionar, e eu acho que esse daí é o grande desafio, né, para o nosso destino do século XXI, a gente questionar. Nós estamos acostumados muito a obedecer de uma forma muito cega. Então, questionemos tudo, tá? Questionemos tudo mesmo. Parabéns pelo seu... O Arthur diz aqui, parabéns pelo seu projeto e trabalho. Valeu, Arthur. Obrigado. A gente tá fazendo o que eu acho que é certo, cara. A gente não tem mais tempo para perder, não, sabe? Nós precisamos muito, sabe? Começar a fazer o que nós pensamos que é certo. Todos nós. A Mônica diz aqui, mais me interesso em estrear esse contato com sua família, sua arquiteta de formação, mas deu uma reviravolta, parei com tudo e virei estudante de universidade. Não consigo ver bem, decepcionado com arquitetura. Cara, eu gosto muito da arquitetura. Hoje em dia eu consigo ver o arquiteto como um grande artista, né? Mas lamentavelmente as faculdades de arquitetura não formam pessoas com capacidade de resolver problemas de canteiro de obra. Aí que o arquiteto falha, ele não sabe. Chega na obra, não tem ideia do que tem que fazer, porque lamentavelmente a gente desvinculou a teoria da prática, né? Então, são capazes de fazer muitos desenhos, mas poucos são os que resolvem verdadeiros problemas, né? Mas a arquitetura é linda, eu gosto muito, né? Tanto que eu sempre estou desenhando e fazendo coisas, né? Fazendo ideias, né? Pensando como fazer melhor o que eu faço, né? Ó, eu sempre estou com um caderno aqui próximo, fazendo anotações, né? Anotações de coisas.
e que possa me ajudar, né? Nesse último projeto que a gente fez, né, eu fiz 18 modelos de casa, né? Eu concebi 18 ideias para fazer um chalezinho, né, para uma pessoa aqui. E é isso. Eu acho que a arquitetura, né, é uma coisa que me complementa muito. Eu gosto, mesmo que eu não saiba desenhar muito bem, eu gosto muito do desenho. Tá bom. Então, se alguém tiver mais algumas perguntas aí. Bom dia. Bom dia, compa. Bom dia, irmão. Beleza? Já quase que boa tarde. Deixa eu ver. Boa tarde, já. Né? Então, eu também deixo em consideração aqui para vocês escreverem que tipo de temas vocês gostariam de saber, tá? Quais são os temas assim que vocês gostariam de participar, né? E quais são suas dúvidas, né, com relação à permacultura e bioconstrução. Então vou deixar aqui uns minutinhos e se vocês quiserem escrever, eu vou deixar por aí. Bom, então é isso aí, amigos. Então obrigado aí pela atenção aí e vamos que vamos. Valeu. Tá, o Juliano falou aqui. Massa essa fala sobre as novas gerações e influência na memória histórica. Na memória histórica também. Dando aula uma vez perguntei se alguém tinha uma foto da família impressa de uma sala de 35. 35 apenas. Onde sabemos das informações dos cursos, mutirões em bioconstrução. Olha, nós vamos abrir agora um voluntariado para a casa que nós vamos construir em Cobe, aqui em Monteiro Lobato. Eu estou vendo aqui a logística assim da onde ficar, né, alimentação, etc. Mas já assim, vocês continuam acompanhando aí nosso Instagram que eu vou estar publicando por aí, tá? Mutirões em bioconstrução. Então, Arthur, eu não tenho uma base de dados assim, de mutirões. A gente faz o voluntariado, né, de uma semana, onde a pessoa vem e pratica e faz mesmo, sabe? Com nós, trabalha que nem pedreiro mesmo, sabe? Pega a manha assim do que tem que ser feito e como tem que ser feito. Eu vou estar montando isso daí essa semana, tá? E eu vou querer que vocês dêem uma força aí para o nosso aplicativo que vai estar sendo montado esse ano ainda, tá? Esse aplicativo vai ter mutirões voluntariados, trabalhos remunerados, trocas de terra, compras de terra, etc. É um aplicativo bem massa que vai se chamar Regenera, tá? E nesse aplicativo nós vamos estar montando todos esses bancos de dados aí, tá bom? Então é isso daí, galera, tá bom? Muito obrigado aí pelo seu tempo, né? E é isso aí. Tamo junto.